Opa, galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática e aqui sobre aprendizagem hiperlúdico também. Eu chegava mais cedo na sala de aula, colocava na lousa o dia, mês e ano como operações matemáticas e dependia, claro, do semestre do curso para saber qual a matemática eu deveria colocar. A ideia proposta era um entretenimento, nem tanto era, mas reforço, revisão, rever alguns entes da matemática. Muitos alunos faziam, gostavam, outros tiravam foto para fazer depois, aí com a vinda aí da tecnologia, né, os smartphones na mão, né? Então, muitos faziam isso. Então, era o que é que você tem aqui? Eu tenho aqui um arranjo. Lembra de sequência, análise combinatória, né? Sequência, aí você cai em permutação, ah, arranjo, combinação, né? E os tipos. Aqui é um arranjo. E qual é a formulazinha para a gente calcular o arranjo? O arranjo, ele é calculado tendo o seguinte, n elementos, que nós vamos formar grupos com esses n elementos. Então, eu tenho n é a quantidade de elementos, que é o 8, né? Nesse caso aqui é o 8 e o 1. Claro que vai dar 8 nisso aqui, porque se eu tenho 8 elementos para formar grupos com um elemento só, vai dar 8 grupos com um elemento. Então já pode fazer direto, mas eu vou mostrar. Então isso aqui vai ficar n elemento, n fatorial, sobre n menos p fatorial, certo? Então vamos aqui, ó. Eu tenho a, né, n por p. Opa, volta aqui, você precisa já substituir, né? A formulazinha você já tem. Então eu tenho aqui 8 elementos para formar grupos com um elemento. Então eu tenho aqui 8 fatorial sobre, né, já posso fazer direto, você vai fazer direto isso aqui, você não vai deixar, não precisa deixar desta maneira aqui, né, para fazer, já pode fazer direto, lógico. Então eu tenho a 8 por 1, 8 elementos para formar grupo com um elemento, claro que a gente já sabe que vai dar 8. E aqui a gente tem 8 fatorial, aqui 8 menos 1, 7 fatorial. Então eu vou deixar aqui em cima ainda 8 fatorial sobre 8 menos 1, 7 fatorial. Agora, como é que se calcula fatorial? Então, por exemplo, 4 fatorial, como é que se calcula? Então, você vai calcular, olha, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu tenho 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 vezes 1. Então, isso aqui dá 24. Já pensou se aqui fosse 20? Esquece, né? Não dá para ficar calculando manualmente, né? E aqui então é o seguinte, eu tenho 8 fatorial sobre 7 fatorial. Você não vai calcular 8 fatorial como eu fiz com 4 e o 7 aqui embaixo também. Não. Aqui você tem um quociente, você tem uma fração. Então, numa fração, você pode usar da simplificação. Então, 8 elementos para formar grupo com um elemento, a gente já sabe que vai dar 8. Aqui vai ficar 8 fatorial, 8 fatorial, 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Perfeito? E olha o que acontece. Eu simplifico o 7 fatorial com o 7 fatorial. E o que é que sobrou aqui? Sobraram 8 elementos, 8 grupos formados com um elemento. Então vai dar 8 elementos para formar grupos com um, vão dar 8 grupos, certo? E aí, portanto, isso aqui vai dar nosso dia, né? O nosso dia é o dia 8. 8 aí de um determinado mês. Claro, o que é na lousa é a operação para dar aquele dia, né? Que a gente estava ali, claro, né? O dia que foi trabalhado com aquela turma. Então eles iam deduzindo, acho que eu lembro mais ou menos o que tem que fazer, porque isso aqui vai dar 8, né? Isso aqui vai dar 8, então já sei o que eu tenho que fazer, certo? Então vamos agora para isso aqui, tá? Então aqui eu tenho o mês. O mês eu tenho o limite de x tendendo a e elevado a ln1, né? Desta função aqui, ó. 11 vezes 10 elevado
Claro que isso aqui tudo é constante. Tudo isso aqui é constante. Isso aqui vai dar tudo constante. Então, eu tenho aqui que vai ser o seguinte. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Ó, o ln de 1 é zero. Ok? Ln de 1 é zero. E a gente já, né, em alguns momentos vocês já viram, vão ver, que a relação entre logaritmo neperiano natural e logaritmo. Tá? Então, a relação é essa daqui, ó. Que o log de alguém na base E é igual a esse ln deste alguém. E aí, E elevado a ln desse alguém é igual a A. Então, E elevado a ln de A é igual a A. Ah, era, faz aqui na frente, ok. Para lembrar mesmo, né? Como é que resolve? Ó, E elevado a ln de A é igual a A. Por quê? Porque é base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Está aqui o resultado. Isso aqui é A. E ln de 1, então você vai imaginar que aqui é 1, aqui é E. Isso aqui vai dar ln de 1. Então, elevado a ln de 1 para dar 1, elevado, né? Elevado a ln de 1 para dar 1, isso aqui só pode ser 0, porque elevado a 0 é 1. Tá ok? Perfeito? Outra coisa aqui. O cosseno de 2π. Aí você vai lá, 360 graus. O cosseno de 2π é o mesmo que o cosseno de zero. Lembrar eixo x, eixo y, eixo do cosseno, eixo do seno, que é o eixo y. Isso aqui, ó, o cosseno, isso aqui é 360 graus. E o cosseno de 360 graus é 1. É o famoso raio unitário. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho esse 11 está multiplicando, eu posso jogar para cá e fazer isso aqui na frente, mas eu vou deixar ali. Então isso aqui, eu não vou aplicar propriedade, eu vou fazer o seguinte, ó, limite para x tendendo a e elevado a zero. Por que elevado a zero era? Porque eu já disse, né, já foi feito aqui que n de 1 é zero. De 11, quando eu falei aqui, ó, se 11 eu poderia jogar para cá e calcular o limite e multiplicar por 11, tá ok? De 10 elevado a quem? A ln de quem? De 1, porque nós já, né, determinamos aqui, já foi determinado que o cosseno de 2π 360 graus é 1. E a gente já sabe o que, que vai dar aquilo ali, certo? Ok? Então eu tenho aqui, ó, limite para x tendendo agora elevado a zero é 1, elevado a zero é 1, certo? Aí eu poderia ter feito direto? Sim, poderia ter feito direto. Isso aqui vai dar 11 vezes. De novo, ó, ln de 1. ln de 1 é zero. Eram umas coisas assim mesmo, porque nem sempre o aluno lembrava. Então eu ficava lembrando para ele, né? Vou fazer aqui na frente. Isso aqui vai dar limite para x tendendo a 1. E 11, repetindo, esse 11 eu podia jogar para cá, mas eu deixei aqui. 10 elevado a zero é 1. Isso aqui vai dar 11, certo? Tá? Então, isso aqui vai dar limite. Eu poderia ter feito direto algumas. Sim, novamente, repetindo. Sim. E 11 vezes 1 é 11. E o limite de uma constante? Tudo isso aqui já era constante. Tudo isso aqui já era constante. E o limite de uma constante é a própria constante. Ok? O limite de uma constante é a própria constante. Então, o nosso mês, o mês aqui em questão, é o mês 11. Certo? Eu fiz passo a passo, né? Mas você poderia fazer muita coisa direto ali. Tá ok? Tá certo? Vamos agora para o ano. Vamos ver o que, que você tem aí para o ano. O ano aqui eu tenho um determinante, cheio de operações, muitas operações. E aí eu vou fazer algumas coisas direto ou não, mas vou fazer algumas coisas, vai. Então é o seguinte, eu vou primeiro, ó, antes de eu jogar para cá para baixo, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer ali mesmo alguns cálculos para ter espaço aqui. Isso daqui eu vou fazer em cima, tá bom? Isso daqui é um limite para esta função quando x tende a infinito. 3 elevado a isso, claro, né? 3 elevado a isso, ó. 3 elevado ao que vai acontecer ali
que é o limite para x tendendo a infinito. O que acontece aqui, ó, simplifico, porque x a terceira sobre x a terceira vai dar 1. E 9 sobre 3 é 3, certo? 9 sobre 3 é 3. Então, eu tenho 3 elevado, limite da constante 3, que é o que sobrou aqui, para x tendendo a infinito. Então, eu vou colocar aqui embaixo o resultado disso. Tá? Vou fazer aqui de azul, eu vou colocar o resultado disso aí. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Como eu tenho limite 3 elevado ao limite de x tendendo a infinito para a função, que aqui é uma constante, isso aqui vai dar a própria constante. Então, vai dar 3 elevado à terceira. Perfeito? Repetindo, ó, limite da constante 3 quando x tende ao infinito. Ó, o limite de uma constante é a própria constante, vai ficar 3 à terceira. Se você quisesse resolver direto, já poderia. Não teria problema nenhum. Tá ok? Então, mas eu vou deixar desse jeitinho aí. Aqui é o seguinte, eu tenho menos 5 sobre e vezes e elevado a isso aqui. Isso daqui é o cosseno de 2π, que é o cosseno de 360 graus, que a gente já viu aqui. E o cosseno de 360 graus é 1. Então, isso aqui vai dar e elevado a 1. E eu vou deixar, perfeito? Eu vou deixar o e elevado a 1. Então, aqui vai ficar menos 5 sobre e, claro que já poderia resolver direto se você quisesse, tá? Menos 5 sobre e vezes e elevado a 1. Por quê? Porque isso aqui vai dar 1, vai ficar elevado a 1, só que e elevado a 1 é e. Perfeito? Ok. Agora vamos fazer esse daqui. Isso aqui, olha, é o fatorial de 133 sobre o fatorial de 132. E aí a gente vai fazer o que nós fizemos aqui, ó. Ninguém vai ficar calculando o fatorial de 133. Então, o 133 vai ficar 133 vezes quem? 132 fatorial sobre 132 fatorial. Certo? Vai ficar assim. Aí o que acontece? Eu vou cancelar isso aqui, quer dizer, simplificar na verdade. E o que é que sobrou aqui? O 133. Que eu vou trazer para cá. Então, ali vai ficar o 133, que é o resultado disso aqui. Perfeito? Legal, né? Vamos deixar de vermelho mesmo. Agora vamos para aqui. Aqui eu tenho 50, vou deixar ali, né, o 50, e eu tenho essa situação para resolver, tá? Eu tenho essa situação aqui para resolver. Log, vou colocar aqui, ó, log na base e de e elevado a alguma coisa. Então, o que acontece? Seno de π sobre 2, eixo do y, lá em cima, 90 graus, e o seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus. O seno de 90 graus é 1. O cosseno é 0 e o seno é 1. Então, aqui vai ficar elevado a ln de 1. E a gente sabe que ln de 1 é 0, ó, tá aqui, né? Então, isso daqui vai ficar log de e elevado a 0. Por quê? Porque ln de 1 é 0, né? A gente já fez isso aqui, tá vendo? Tá? Na base e. Isso vai dar log de 1 na base e. E quando eu tenho um log de 1 na base e, isso vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque e elevado a 0 para dar 1. E elevado a 0 é 1. Então, para dar 1. Lembra, né? Como é que resolve? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Certo? Então, e elevado a 0, aqui vai ficar e elevado a 0. E elevado a 0 é 1, que é o que está aqui. Tá certo? Então, este caso, naquele caso, vai ficar assim. O 50 que estava ali, né? Não foi mexido, mais isso aqui. Isso aqui dá o que? Dá 0. Eu vou colocar aqui para não fazer tudo de uma vez, né? Como eu fiz ali em cima. Ficou meio aí, né? Mas volta o vídeo, retoma o vídeo.
e você vai entender, né, o que foi feito passo a passo ali, tá certo? Ok? Aí, isso aqui vai ser igual, isso é um determinante de ordem 2. Isso aqui é 3 a terceira e 3 a terceira é 27. Aqui o que acontece? Olha o que acontece aqui, ó, simplifica. O E com E, simplifica, vai dar 1. E isto ali, então, vai dar menos 5. Certo? Aqui embaixo, 133. 133 e aqui é 50, certo? Aqui é 50, que é o resultado deste processo aqui, tá? É o resultado deste processo aqui, tá? Ok? Vou colocar aqui embaixo que vai dar e o resto eu coloco depois em algum lugar aqui. Aí o que que você faz agora? Você tem aqui, né, um determinante de ordem 2, aplicando aqui a regra de Sarros, né? Diagonal principal, você mantém o sinal. Na diagonal secundária, você inverte o sinal. Lembra disso? Né? Então, isso aqui, você vai fazer sua conta aí, vai dar 27 vezes 50. Então, você vai pegar, multiplicar 27 vezes 50, que vai dar 1.350, faz a continha aí, tá ok? Aqui vai dar menos, mas inverte o sinal, né? Na diagonal secundária você inverte o sinal, isso vai ficar mais. Vai dar menos, mas aí você vai inverter o sinal, aí você vai ter 5 vezes 133. Claro que você faz a sua continha aí, tá? Isso vai dar 655. Que somado tudo isso, né, os 650 mais 1.350, ou 1.350, isso vai dar 2015. Então, em 2015, no mês 11, né, no mês 11, a data da lousa foi, né, 8/11/2015. Então, o ano aqui é o 2015, certo? Ok? E tudo isso aqui, tudo isto, fica então, portanto, o dia 8, o mês é 11 e o ano 2015, certo? Então, isso aqui deu um pouco mais de trabalho, que você teria que pensar em algumas situações que você não lembrava, não é isso? Mas eu lembrei passo a passo, reforcei, né, o que teria que ser feito, né, o que deveria ser feito. E a ideia então era fazer um reforço, rever algumas coisas que às vezes o aluno esquecia e ele vai precisar desses conhecimentos. Tá certo? Gostou? Se inscreva no meu canal. Tem muitos, centenas de vídeos de matemática, outros eixos norteadores, né? Outras informações, mas o principal é o da matemática, com muita matemática, como é esse caso aqui, aprendizagem hiperlúdico também, que também é de matemática. Tá certo? Então, foco e sucesso nos estudos.